Saudações, amigos! Hoje vou dizer-vos como criar o vosso próprio super banco de memória, que estará sempre à vossa disposição. Vamos falar sobre como melhorar significativamente a sua memória, que técnicas ajudam na memorização e vou revelar alguns segredos que podem fazer de si um verdadeiro guru neste domínio. Acredite, isto está ao alcance de todos. Pode pensar que estas competências são apenas para alguns, mas isso não é verdade. Estudos mostram que os campeões de memorização têm cérebros que não são diferentes do cérebro de uma pessoa comum. Não há matéria cinzenta especial ou estrutura única. A chave é diferente. O seu sucesso baseia-se em métodos de treino específicos e em determinados hábitos. E se quiser elevar a sua memória a um nível de campeão, não se esqueça de subscrever o meu canal para não perder outros vídeos úteis. Clique no sino. Há mais por vir. Os cérebros dos campeões trabalham em padrões únicos durante a memorização. Diferentes partes do cérebro são ativadas numa ordem especial. Tendo descoberto esta diferença, os cientistas começaram a treinar pessoas comuns, utilizando métodos especiais. Com cada sessão de treino sucessiva, os cérebros dos principiantes comportaram-se e pareceram-se cada vez mais com os cérebros dos campeões. Por exemplo, em breve os sujeitos começaram a memorizar 3 ou 4 vezes mais palavras do que o grupo de controlo. Por outras palavras, a persistência e o trabalho árduo farão com que, mais cedo ou mais tarde, se torne no Alex Mulally, que memoriza um baralho de cartas em 17 segundos. Claro que, se quiser preparar-se para os exames numa semana, este vídeo não lhe servirá de nada. A preparação do casaco, como se costuma dizer, terá de ser feita no verão. E no próprio estudo, só foram encontradas alterações significativas após 6 semanas de treino ativo. Por isso, prepara-te para muito trabalho árduo. Então, aqui vamos nós. No seu livro Rejuvenescimento do Cérebro em 2 semanas, o Dr. Harry Small partilha a nossa primeira técnica. É para melhorar passivamente a sua memória. Chama-se o exercício das 4 partes. Quando andar na rua, olhe para as pessoas e preste atenção aos pormenores da sua roupa. É necessário anotar 4 características e um dia depois recordá-las. Esta técnica irá, sem dúvida, melhorar a sua memória. No entanto, se treinar o seu cérebro a um nível abstrato, memorizando coisas que não são relevantes para a sua atividade e que não podem ser aplicadas na prática, perde muito. Na verdade, é por isso que muitas aplicações para melhorar a memória não funcionam. Memorizamos figuras, sons e imagens que não têm qualquer relevância para a nossa vida. A aptidão do cérebro deve estar relacionada com coisas concretas e compreensíveis que tragam resultados tangíveis na sua vida. Só assim o cérebro vai querer exercitar-se. Nos nossos antepassados, por exemplo, estava relacionada com a caça e a memorização do terreno. Mais recentemente, os taxistas eram contratados não só pela sua capacidade de conduzir, mas também pela sua capacidade de nomear todas as ruas da cidade e a sua localização. Agora, porém, há navegadores e mesmo essas coisas elementares tornaram-se um rudimento desnecessário. Consequentemente, encontraremos as nossas próprias dificuldades. Eu, por exemplo, gosto de desenhar, por isso tento reparar em combinações interessantes de cores, formas e sombras. Digamos, por exemplo, que a casca de uma árvore ao pôr do sol tem um aspecto muito invulgar, e faz sentido anotar 4 pormenores que a distinguem para a reproduzir no papel. O mesmo se aplica a qualquer outra profissão. 4 pormenores de um anúncio, se for um comerciante. 4 pormenores da maquilhagem da sua vizinha, se trabalhar num salão. 4 epítetos usados inesperadamente num livro, se for um escritor, e assim por diante. Os investigadores chamam-lhe treino de memória passiva, porque não utiliza nenhuma técnica específica, mas simplesmente observa o mundo e concentra a sua atenção nos seus pormenores. Antes de passar à segunda técnica, antecipando as vossas perguntas, vou falar imediatamente de aplicações móveis e web que supostamente melhoram o funcionamento do cérebro. É claro que me pedem constantemente para fazer publicidade a essas aplicações e eu recuso-me constantemente. Em primeiro lugar, porque por uma questão de princípio, não faço publicidade no canal e, em segundo lugar, porque a ciência não apoia as afirmações dessas empresas. Por exemplo, um dos gigantes ocidentais, o Lumosity, foi recentemente multado em $2 milhões por fazer falsas promessas de melhorar a memória com a sua aplicação. E embora alguns estudos digam que algumas aplicações podem de fato melhorar a concentração e a atenção, já outros estudos sobre grandes populações mostram a sua absoluta inutilidade.
Em suma, algumas aplicações são certamente dignas de atenção, mas quais são, não sei. Por isso, não façamos afirmações em voz alta, mas ponhamos as aplicações de lado até termos mais dados científicos, especialmente porque o treino da memória é uma prática extremamente antiga e a humanidade acumulou uma enorme quantidade de conhecimentos sobre o assunto. Por isso, vamos recuar no tempo e utilizar o que realmente funciona. A nossa segunda prática enquadra-se nessa descrição. É conhecida desde a Grécia Antiga e as pessoas que a utilizam atualmente estão a bater todos os recordes. Por exemplo, Marvin Wolfram memorizou 5.040 dígitos de um código binário em 50 minutos, pela ordem correta. É a chamada técnica do Palácio da Memória. Funciona da seguinte forma. Imagine um espaço familiar como a sua casa, escola ou escritório. Dentro desse espaço existem várias divisões. A sua tarefa é imaginar-se a deslocar-se de uma divisão para outra. Enquanto caminha, coloque as coisas de que se quer lembrar em sítios específicos. É melhor visualizá-las de uma forma engraçada, brilhante, cativante, invulgar e memorável. E quando precisar de se lembrar delas, deve voltar a imaginar o local e percorrer o caminho previamente preparado. Mais uma vez, deve utilizar esta técnica para tarefas significativas, importantes e úteis para a sua vida. Por exemplo, pode utilizar esta técnica para aprender línguas. Afinal de contas, a primeira vez que se tornou conhecida foi exatamente neste contexto. No século XVI, o jesuíta Matteo Ricci tornou-se o primeiro estrangeiro na China a passar num teste linguístico muito difícil, que mesmo entre os próprios chineses só conseguia superar com 1%. Descobriu-se que utilizou a técnica do Palácio da Memória, que depois ensinou aos chineses. Chegou mesmo a utilizá-la para memorizar livros inteiros, lendo-os de memória para trás. Esta não é uma competência útil para nós, pelo que encontraremos utilizações mais sensatas para esta técnica. Por exemplo, pode memorizar terminologia profissional, citações, poemas, os momentos mais importantes de livros, nomes de ruas, factos históricos e científicos, etc. Em suma, tende a escolher algo que seja significativo para si e começar a aplicar esta técnica. Pode ler mais sobre esta técnica no livro de Kevin Horsley, Unlimited Memory, ou no artigo no link da descrição. Bem, acho que 2 técnicas são suficientes. Agora tem todas as ferramentas para memorizar bem os nomes da capital da Tailândia ou os momentos bonitos da sua vida. Felicidades e boa sorte!